ministrando a palavra do Senhor. Então fique bem atento, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua alma, para você nesta noite. Amém? Como é que nós vamos receber o evangelista Lucas nesta noite na qualidade de preletor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, por me trazer aqui mais uma vez para adorá-lo, bendizê-lo e também ministrar a sua poderosa palavra. Eu me faço acompanhar da minha esposa, a irmã Camila, está ali com o nosso bebê no colo. Obrigado por estar comigo. Também eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente dessa obra, pastor doutor Elias Cardoso. Também agradecer meu amigo pastor Marcos pelo convite. Deus abençoe o senhor, pastor Gerson, todos os irmãos, obreiros que estão trabalhando para o bom andamento dessa obra. Eu quero lhe convidar para juntos lermos o texto que está no primeiro livro dos Reis. O capítulo é o 18, versos 1 e 2, e depois nós iremos ler a partir do versículo 41. Enquanto você procura, eu quero apresentar a você os meus materiais. Eu sou escritor, tenho alguns livros da minha autoria. Aqui eu trouxe 2, este com o tema água, ele ainda transforma em vinho, baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. É um livro voltado a famílias, então se você namora, é já noivo ou casado, eu escrevi pensando em você. Aqui é um convite a você fazer parte do ambiente do texto e entender o porquê o vinho não pode acabar. O segundo livro tem por título Mentoria para Pregadores. Eu escrevi na intenção de auxiliá-los a ler a Bíblia com o fim da interpretação. Então aqui você vai aprender a introduzir, a desenvolver e concluir uma boa mensagem. Ainda que de repente você não se intitule pregador, Jesus nos chamou para anunciar as boas novas, então o mínimo que você precisa saber é organizar uma mensagem. Nesse livro você vai encontrar isso. Na saída você poderá adquirir os 2. Queridos, quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 1 e 2, nos diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O versículo 41 do mesmo capítulo nos diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Por favor, se assente, de preferência dando glória a Deus, porque somente Ele é digno de receber adoração nos céus e também na terra. Meus irmãos, acabamos de ler um texto que nos mostra um dos momentos mais difíceis em Samaria. Para aqueles que não conhecem, ou para que você tenha condições de recordar, Samaria foi uma cidade fundada em 880 a.C., por um homem chamado Onri. Nós o conhecemos mais e melhor como sendo o pai de Acabe. Segundo o que a Bíblia nos diz no livro dos Reis, Samaria foi a 3ª capital do Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu, e a Bíblia nos diz que a primeira capital de Israel foi Siquém,
por aproximadamente 11 anos. Depois, Tirza, por aproximadamente 35 anos. E por último, Samaria, em um total de 163 anos. Embora tenham mudado a capital de lugar, pelo menos por 3 vezes, Israel não mudou a sua postura diante de Deus e nem diante dos homens, e por isso, o resultado das suas más ações os conduziram até o cativeiro. A Bíblia nos mostra alguns profetas que se deixaram usar por Deus para proferirem juízos contra Samaria. Um dos últimos tinha o mesmo nome que o rei da época, Oséias, e ele profetizou da seguinte maneira: o rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face das águas. Com essa palavra, o profeta estava dizendo que não somente o rei, mas todo o reino do norte e Samaria seriam levados cativos para uma terra distante. Isso aconteceu em 722 a.C., ou seja, um pouco mais de 100 anos depois da escolha de Samaria, ou melhor, um pouco tempo depois de Samaria ter sido escolhida como capital do Reino do Norte. Os reis que passaram por este trono foi um total de aproximadamente 19 reis. Você já deve ter lido o livro de Reis e também o livro de Crônicas e tido a sensação que os 2 livros repetem as mesmas histórias. Mas a grande verdade é que o livro de Crônicas, ele tem um foco na sua narrativa em nos mostrar como se deu o governo dos reis do sul, dos reis de Judá. E com isso nós percebemos que, se não todos, mas a maioria, foram piedosos e conduziram o povo ao caminho da adoração e também cooperaram com a espiritualidade daquela gente. Quando nós lemos o livro de Reis, nós percebemos que o foco deste livro está em registrar o governo dos reis do norte, ou seja, os reis de Israel. E com isso nós percebemos que todos eles, ou a maioria, conduziram o povo a um distanciamento espiritual. Nós percebemos que se o rei servisse ao Senhor, o povo também servia ao Senhor. Mas se o rei se desviasse, o povo também se desviava. Como eu disse a vocês, a Bíblia nos informa que o Reino do Norte passou por muitas instabilidades. Até o reinado de Acabe, ele foi o 7º a se assentar no trono. Mas quando nós olhamos para o Reino do Sul na mesma época, nós percebemos que se assentaram ali até aquele momento somente 4 reis. E eles tiveram um reinado contínuo e abençoado. Aqui está a prova. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, quando o nosso testemunho conduzem pessoas à adoração, Deus nos dá uma casa firme. É isso que eu quero profetizar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus lhe dará uma casa firme, como resultado do nosso serviço, da nossa adoração e da nossa devoção a Deus. Dentre todos aqueles que profetizaram contra Samaria, Elias foi o primeiro. Quem aqui nunca leu o primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do 1º versículo, aonde o profeta diz: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Eu já encontrei muitas pessoas, pregadores, ensinadores, para dizer que Elias, ao falar em seu próprio nome, trouxe alguns problemas para si, como por exemplo as ameaças de Acabe e Jezabel. Como se ele não tivesse ido, nada disso teria acontecido. Também já encontrei pessoas para dizer que no momento em que Elias fala que não haveria orvalho ou chuva, Deus do céu assina embaixo, querendo dizer como que Deus concordou com as palavras do profeta. A grande verdade é que Deus não concorda com
as palavras de ninguém. Somos nós quem concordamos com a sua palavra, com o seu poder, com a sua majestade. A Bíblia já tinha advertido o povo em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 16 até o 17. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus e não caia a chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deus já tinha falado por intermédio de Moisés, ainda no deserto, que o povo deveria se guardar, para não se desviar do Senhor quando entrassem na terra de Canaã, para não obrigar Deus a fechar os céus e impedir que a chuva caísse, e com isso a fome viesse, e eles cedo morressem. Aqui nós percebemos que a seca e a fome foram usados na Bíblia como instrumentos de juízo por causa da idolatria e do afastamento de Deus. Quando nós vimos Elias profetizando contra Acabe, a sua casa e o reino, dizendo que não haveria orvalho nem chuva, ali Elias está proferindo, ou na verdade, Elias está recitando um juízo que já estava determinado diante dos pecados de Israel. O que Elias fez aqui foi concordar com a palavra do Senhor. A verdade é que Deus estava aguardando, e quando eu falo isso é com toda simplicidade, porque Deus não precisa de ninguém, mas Deus estava aguardando um corajoso se levantar para fazer valer a sua palavra de autoridade. Eu quero dizer nesta noite que Deus também conta com você. De repente algo ainda não aconteceu na sua casa, porque você não se levantou lá como um profeta para proferir a bênção que Deus tem sobre a tua família e sobre a sua casa. Deus nesta noite te fará sair daqui com a mesma graça, a mesma autoridade de Elias, e não importa quem está na sua frente, vai ouvir a palavra do Senhor, já está determinado, e a vitória será nossa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No texto nós encontramos qual foi o start, o que aconteceu para que Elias tivesse coragem para profetizar. No capítulo 16, eu gostaria que você acompanhasse, no capítulo 16, no versículo 34, o último do capítulo, nos diz assim: em seus dias Riel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Aí olha o versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, em Josué capítulo 6, depois que Israel invadiu Jericó e tomou posse da cidade, Deus mandou Josué proferir uma maldição sobre aquele lugar, que ninguém deveria reconstruir Jericó. E aí a Bíblia nos diz que o Josué falou assim: quem tentar reedificar essa cidade, seu filho primogênito morrerá quando ele colocar os alicerces, e o mais novo morrerá quando ele colocar então as portas. Caiu uma maldição sobre o lugar, ninguém deveria ousar restaurar a sorte de Jericó. Mas em um contexto aonde o rei que estava sentado no trono não servia ao Senhor, e a Bíblia ainda nos diz, como se não bastasse, Acabe se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. É a Bíblia dizendo assim: a gota d'água que faltava para os pecados de Acabe foi ele ter se casado com Jezabel. Quando Hiel viu a bagunça e a desordem no reino, ele achou que ele poderia tratar com a situação e a cidade como se fosse a casa dele. É na minha casa que eu
eu faço o que eu quero. É na minha casa que eu mando e desmando. Mas aonde Deus coordena, aonde Deus dirige, quem ainda manda é Ele, quem ainda dá ordem é Ele, quem ainda decide é Ele. Ele foi lá e reconstruiu a cidade. Quando Ele colocou os alicerces, o filho mais velho morreu. Quando Ele colocou as portas, o filho mais novo morreu. E a Bíblia nos diz, para se cumprir o que disse Josué. Aí o texto no capítulo 17, versículo 1 diz, então Elias, então não começa a frase alguma, senão na língua portuguesa é uma concordância para conclusão ou continuidade. É o texto nos informando assim, quando Elias percebeu que a palavra na boca de Josué se cumpriu, ele se levantou e disse, já que Deus está cumprindo a palavra, então Ele vai continuar cumprindo, e eu vou dizer para Acabe, não vai chover, porque Deus ainda está no controle da situação. Aleluia! Oh, glória! Deus está procurando pessoas de coragem, e eu creio que Ele achou você. Quantos de coragem nós temos aqui? Glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Veja então capítulo 18, a partir do versículo 1, aonde nós lemos, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Quanto tempo se passou dos primeiros versículos do capítulo 17 até o capítulo 18? 3 anos pelo menos. Dentro desses 3 anos, Deus cuidou do profeta. Deus deu água, Deus deu comida. Deus colocou o profeta na casa de uma mulher que não tinha condições para cuidar nem dela. É um texto que eu admiro demais, porque as viúvas eram pobres, as viúvas dependiam do auxílio das pessoas quando não tinham filhos. Essa daqui até tinha filho, mas ela declarou para o profeta, o que temos é o suficiente para comer agora e morrer depois. Eu queria estar dentro da casa dessa mulher, quando Deus desceu e disse assim, eu estou mandando um profeta para você sustentar. Isso daqui é maravilhoso, porque Deus poderia ter levado o profeta para qualquer lugar, mas Ele não quer só ser Deus na vida do profeta, Ele quer ser Deus através do profeta. Eu vim aqui nesta noite para lhe garantir, Deus fará um milagre em você e através de você. Não interessa a desordem que está no mundo, Deus fará algo através de você. Aí ele se alimenta na casa da viúva, fica sendo sustentado por ela, e o texto nos diz, e depois de muitos dias. Eu parei nesse trecho porque Deus deu água para o profeta, lá no ribeiro. Deus deu carne para o profeta. Olha, irmãos, eu acho que carne sempre foi uma iguaria caríssima, não é só no nosso tempo. Deus dava água fresca e carne. Olha que coisa gloriosa. Você toma posse disso ou não? Aleluia. Aí, Deus cuida do profeta, mas Ele não diz quando vai mandar chuva. Aí, eu estou me colocando no lugar do profeta. A Bíblia não diz isso, mas vamos imaginar o profeta aqui bebendo da água, comendo da carne, na casa da viúva e preocupado. Vai vir chuva quando? E Deus guardou silêncio durante 3 anos. Só que o texto nos diz, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vai e mostra-te a Acabe. É Deus dizendo assim, ó, o tempo de se esconder passou, agora é tempo de se revelar. E aí qual é a mensagem? Porque darei chuva sobre a terra. Porque eu disse que Elias não, era um pensamento meu, a preocupação se viria ou não chuva, porque Elias está descansando. O Deus que deu água no ribeiro, no instante em que acabou, me mandou para a casa da viúva, caso aconteça de acabar o azeite e a farinha, Deus disse que não ia acabar, mas caso aconteça de acabar a farinha da panela e o azeite da botija, não tem problema,
enquanto não cair chuva, Deus vai providenciar outros lugares para eu estar. Será que dá para você descansar no cuidado de Deus? Porque o dia que acabar aqui, Deus te leva para lá, mas Ele não abandona quem é fiel à sua palavra. Deus não abandona. Eu sinto a presença dele aqui. Quem glorifica o Senhor? Oh, aleluia. Aí, veja, no versículo 41, onde nós lemos, no capítulo 18, nos diz que ele foi a Acabe, e aí ele disse assim: Acabe, aparelha o teu carro, e vai lá, Acabe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Irmãos, vamos lá. O que seria esse ruído de chuva? Trovões, relâmpagos, vento forte e úmido, meio gelado. A gente percebe quando vai chover. A gente conhece os sinais de quando o tempo se transforma para fazer chover. Se de fato assim aconteceu, por que foi necessário Elias avisar Acabe? Vai comer e beber, porque ruído há de uma abundante chuva. A única coisa que eu acredito aqui, pastor Marcos, é que só o Elias estava ouvindo o barulho dos sinais de chuva. Você compreende que quem anda com Deus, quem vive com Deus, ouve algumas coisas que ninguém ouve? Já reparou isso? Quem tem uma vida de intimidade ouve algumas coisas que quem está do lado fica assim: não, mas eu não ouvi isso, eu não entendi isso, a direção não foi essa. Deixa duvidar quem quiser, quem anda com Deus não precisa ver. O apelo nunca foi para abrir os olhos, mas o apelo sempre foi: abre o ouvido. Somente as igrejas da Ásia, por 7 vezes, disse Jesus no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Crente não anda por aquilo que vê, crente anda por aquilo que escuta. Se até aqui você não viu nada, fica tranquilo, Deus te trouxe para escutar o barulho de uma abundante chuva. Vai chover na sua casa, vai chover nos seus negócios, vai chover no teu casamento, vai chover na vida dos teus filhos. Deus fará chover. Oh, glória. Só que o detalhe aqui está no seguinte: Acabe vai comer e beber. E o que faz Elias? Diga comigo assim: enquanto Acabe foi comer e beber, diga assim, Elias foi orar. Por favor, eu sei que a assembleano não gosta disso, mas é só uma vez. Diga para quem está do seu lado assim: você escolhe comer e beber ou orar. Fala para ele. Quem escolhe é você. E o detalhe aqui é o seguinte: não adiantava nem mandar o Acabe e orar. Sabe por quê? Não orou. Não tem intimidade. Não adianta mandar orar quem não tem intimidade, ele não sabe nem começar. Já viu aqueles irmãos que quando o pastor diz assim, vamos orar, aí ele fica assim do lado: sim, Deus, é isso mesmo, vai lá, opera. São pessoas que parece que acham que Deus precisa de incentivo. Aí ele fica: vai, Deus, é isso mesmo, faz, Deus, opera. Não, não, só ora quem tem intimidade, só ora quem acredita que o céu abre. Agora quem não acredita vai comer e beber. Não deixa eu perder tempo não, vai se divertir enquanto eu vou orar, porque eu acredito que Deus ainda opera milagres. Oh, nós vivemos em meio a uma geração que na hora que é para comer e beber, não tem problema. Mas na hora de orar, para comer e beber, a mesa está cheia. Mas para orar, não, tem poucos de joelhos. Nós estamos em meio a uma geração que para comer
e beber não aguarda a hora, mas no momento de orar, também não aguarda a hora de levantar. A mensagem do apóstolo Paulo para estes são: orai sem cessar. Até quando eu devo orar? Até Deus responder. Abraão orou até Deus responder. Isaac orou até Deus responder. Daniel orou. A resposta já era para ter vindo no primeiro dia, mas como não veio, ele continuou orando. Não para de orar, vai chegar. Não para de orar, vai chegar. Oh glória! Oh glória! O Elias foi orar e ele vai orar de uma forma inusitada. Porque biblicamente falando, nós vimos pessoas orando em diferentes posições. A começar por Jonas. Eu duvido que no ventre do grande peixe ele estava de joelho. Duvido. Jesus orava em pé, com os olhos fitos no céu. Só que Elias, ele ora de uma forma que eu não encontrei outra pessoa orando na Bíblia. Ele se prostra no chão, coloca a cabeça entre as pernas. Isso aqui, irmãos, no bom sentido da palavra, é um sinal de desespero, mas não o desespero do pânico, da loucura, mas é uma ação desesperada por uma resposta. Deus disse assim: avisa ao Acabe que eu vou mandar chuva. Elias ouve barulho de chuva, mas ninguém está vendo nada. Então Elias vai orar para que Deus dê um sinal visível de chuva. Parece que onde Elias está orando, no cume do Carmelo, é uma gruta, um ambiente em que ele não consegue ver o céu. E aí ele diz ao seu servo: vai lá e verifica se você encontra alguma coisa. Aí o servo vai, volta e diz assim para o Elias: não estou vendo nada. Aí aqui tem outro apontamento que eu quero fazer. Veja que enquanto Acabe come, bebe e Elias ora, tem gente dizendo assim: não vejo nada. Só que são pessoas que não se assentam para comer e beber e também não se prostra para orar. São pessoas indecisas que no momento em que abre a boca é só para falar: não estou vendo nada. Elias ignorou o Acabe que foi comer e beber, ignorou o rapaz e voltou a orar. Hoje você tem a mesma escolha e decisão: ouvir quem diz que não vai acontecer nada, ouvir quem gosta de festejar e se preocupar só com hoje, ou orar para Deus mandar a resposta. Da oração a gente não arreda o pé, do clamor a gente não arreda o pé. Eu creio em uma geração que ainda ora, clama por resposta e acredita que Deus manda no céu, que Deus manda na terra, que Deus manda no vento, que Deus abre a porta, que Deus fecha a porta, que Deus dá a vida, que Deus tira a vida. Ela baixúria calamácia, oh glória, aleluia, aleluia. Sabe quantas vezes o moço foi e voltou? 7 vezes. Eu tenho certeza que se na 7ª não tivesse acontecido nada, ele ia voltar lá a 8ª, a 10ª, a 20ª, a 30ª, até Elias perceber que Deus respondeu. Agora quer saber por quê? Porque quem orou até agora entende uma coisa: se eu parar, eu vou invalidar todo o processo. Era melhor nem ter começado. Para desistir na 7ª, era melhor nem ter começado, porque você perdeu tempo. Agora, já que veio até aqui, vamos continuar. Se a gente veio até aqui, vamos embora, irmãos.
Aí eu estou esperando, já tem 20 anos. Se parar agora, vai invalidar 20 anos. Fica sem resposta, continua na prova e perdeu 20 anos da vida. Vamos fazer valer 20 anos? Aleluia. Vamos fazer valer 10 anos? Eu não sei há quanto tempo você ora, mas uma coisa eu sei. Quando a resposta vem, o tempo do choro, o tempo da luta, a gente nem sente, porque a vitória é maior. Aleluia. O pastor Gerson hoje aqui já citou o texto de Romanos, onde Paulo disse que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus é maior do que a luta, a glória de Deus é maior do que a prova, a glória de Deus é maior que tudo. Você crê nisso? Então dá glória, porque a glória é maior. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Me permita falar sobre os ventos em Israel, porque o vento que soprava do norte em Israel era um vento frio e úmido, muito bom para a vegetação, porque ele ia em um sentido contrário ao vento que soprava do norte, que vinha do deserto do Negueb, um vento seco e quente, prejudicial à vegetação. Então o vento do norte ele era benéfico, frio e úmido, refrescante, pois ele expulsava o calor. O vento leste, ele também era seco e quente, e ele era prejudicial também às plantações. E vejam vocês que a Bíblia nos mostra esse vento soprando, e ele era visto, o vento oriental ou o vento do leste, ele era visto como o vento das más notícias. Veja que quando a praga dos gafanhotos sobreveio ao Egito, soprou primeiro um vento oriental, soprou o vento do leste, e nele veio os gafanhotos. No entanto, o vento que só traria más notícias, Deus fez em dado momento também trazer boas notícias, porque a Bíblia nos diz que no momento em que Israel atravessava o Mar Vermelho, eles atravessavam enquanto o vento oriental soprava e dividia as águas. Só Deus para fazer isso. Um vento que traz destruição, abrir caminhos e permitindo a vida e o escape para o povo. Me permita te fazer entender esse texto melhor. O vento que está soprando na tua vida, trazendo más notícias, Deus hoje vai fazer com que este mesmo vento abra o mar e traga boas notícias. Aleluia! No entanto, o vento que soprava do oeste, ou o vento ocidental que vinha da banda do mar, era o vento que trazia as chuvas. E veja o detalhe, na 7ª vez em que o moço vai a Elias, a mensagem agora é: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Aí veja o que é que diz o versículo 45. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens e vento. Então Elias não percebe somente a nuvem, mas ele percebe como sinal de chuva o vento. Esse rapaz que não consegue orar, porque ele está indo e voltando até o momento, só trazendo
trazendo más notícias, na 7ª vez, eu quero crer que ele estava cansado, porque para dar a mensagem no detalhe que ele deu, no mínimo ele quer desanimar o Elias, porque ele poderia voltar e dizer assim: Elias, estou vendo agora sinal de chuva, acabei de ver da banda do mar uma nuvem, mas olha o detalhe, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Segundo a geografia, a distância do Carmelo para o mar Mediterrâneo era de aproximadamente 13 quilômetros. É como se esse moço lá da montanha, ao olhar para a nuvem, não conseguir enxergar direito o seu tamanho, colocou a mão para medir. Então ele percebeu que a nuvem era do tamanho da mão de um homem. Aí veja, ele voltando para o profeta para explicar o sinal. Quem sabe até crendo, agora ele para, porque uma nuvem desse tamanho não vai fazer estrago. Ou ele quer desanimar, ou ele quer mostrar que Deus já começou a responder. Mas fato é que nuvem pequena não traz temporal. Nuvem pequena não resolve o problema de 3 anos de seca. Nuvem pequena, no muito, molharia só o Carmelo, não daria para toda a Samaria. Só que o Elias levanta desse período de oração tão crente que a coisa que está vindo é poderosa, que ele diz assim: agora você vai correr em outra direção, vai a Acabe e manda ele preparar o carro dele e fugir, porque Deus está mandando uma forte chuva. Aleluia! Eu me coloco no lugar do Elias, porque numa distância de 13 quilômetros da montanha até o mar, uma nuvem que sobe do mar, daqui ela parece pequena, mas eu tenho certeza que se eles começassem a se aproximar do mar, a nuvem que era do tamanho da mão ia ficar do tamanho do homem. A nuvem ia começar a crescer, a crescer, a crescer, porque até onde eu entendo de distância, tudo que é grande, por mais distante que esteja, vai começar a diminuir. Um prédio de 20 andares, se você se colocar numa distância considerável, vai caber na palma da sua mão. Agora experimenta chegar mais perto. O que é pequeno começa a crescer. Só que Elias não precisa sair do Carmelo para ver a nuvem crescer. A oração já fez ele entender que o sinal é grande. Quem não ora vê o sinal pequeno, mas quem tem intimidade com Deus vê o sinal grande. A tua resposta chegou grande, o teu milagre chegou grande, a tua cura chegou grande. Deus vai fazer coisa grande. Deus fará coisa grandiosa. Agora você quer saber o porquê? Elias creu que essa nuvem pequena não seria tão pequena, mas seria uma nuvem grande, porque só Elias ouviu o que ninguém ouviu. E quando nós, na nossa intimidade com Deus, ouvimos o que Deus quer que nós ouçamos, nós também temos a capacidade de ver o que ninguém vê. Aleluia! Glória a Deus! O que parecia uma loucura da cabeça do profeta, agora é visível no céu. Vai chover, a seca vai acabar, a fome vai embora, o juízo de Deus passou. Se a fome e a seca é um sinal do juízo, a chuva é um sinal de bênção. Em Cantares nos diz: o tempo de cantar chegou. Deus vai regar a tua fé. Deus vai regar a tua fé. Eu profetizo com os olhos abertos: Deus vai fertilizar a tua fé. Tem uma nuvem de Deus sobre você e haverá chuva em abundância. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a situação. Deus fará uma coisa nova. Oh, glória!
O Deus que fechou foi o Deus que abriu. Você entende isso? O Deus que fecha é o Deus que abre. Ana cantou sobre isso, dizendo assim, ó, Ele abate, Ele exalta, Ele dá vida, Ele mata, Ele fere, Ele sara. Daniel diz para Nabucodonosor, Ele controla os tempos e as estações. Ele estabelece reis e Ele tira reis. Isaías disse assim, Ele se assenta sobre o globo da terra. Ele desenrola os céus como se fosse cortina. Ele chama as estrelas pelo nome. É a Bíblia declarando a grandeza de Deus. O salmista disse, para onde eu vou fugir? Aonde eu for, a tua destra me guia. A tua graça me acompanha. Nada foge desse Deus que é grande, desse Deus que é poderoso. Talvez você veio aqui sem esperança, mas a mensagem de Deus é, ainda estou no controle da situação. Deus não vai te desamparar. Permanece de joelhos, não importa se você está como Elias, com a cabeça entre as pernas, haverá resposta da parte de Deus. É Elias dizendo a Acabe, chega de comer e beber, a farra acabou. Deus mandou resposta para a oração. É isso que você vai dizer ao voltar para sua casa, para o inimigo que quer tirar o teu sono, para o inimigo que quer tirar a tua paz, acabar com o teu casamento. Acabou a farra, Deus me respondeu. Acabou a festa, Deus me respondeu. Glória. Por gentileza, fica de pé. Pastor Gerson, nos dê essa liberdade. Eu quero orar com você nesses poucos minutos que me restam. Se você quiser vir, tem também o meu convite para vir aqui à frente, para receber uma oração especial, porque de repente você veio aqui e ao assistir ou participar deste culto, você foi tocado pelo Senhor através dos louvores, através da palavra, e entendeu que Deus irá mandar chuva na seca. Deus mandará resposta para este teu processo. Eu quero aqui concordar nesta hora com a palavra e os louvores que aqui foram liberados, que a vitória será sua, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, venha para cá, porque eu tenho certeza que Deus fará chover sobre a sua vida. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A mensagem é: continue a orar, Deus trará resposta. Nós já podemos ouvir, e a mensagem do Senhor é: chegou o tempo de você cantar, porque eu domino e controlo as estações. Deus muda o quadro da sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que não vierem, por favor, estendam as suas mãos para cá, como nos diz a Bíblia, sem ir e sem contenda, porque nesta hora nós iremos orar. E aqueles que vieram aqui, eu tenho certeza que começarão a ouvir o que? Deus falar com vocês em ambientes que talvez não estavam acostumados. Vocês também verão coisas que não estavam acostumados, porque Deus nesta noite destrava o céu. Você recebe essa palavra? Deus nesta noite destrava o céu para te dar a vitória. Espírito Santo da verdade, nesta hora estamos diante do Senhor, crendo, Deus, que também haverá resposta para a nossa vida. Senhor, eu não sei há quanto tempo os teus filhos oram. Elias orou por 7 períodos, e no 7º período o moço viu um sinal pequeno, mas Elias acreditou que era suficiente para o milagre acontecer. Deus de poder, talvez para alguns o que está acontecendo aqui é algo natural, é algo normal, mas para quem é espiritual, para quem tem intimidade com o Senhor, nesta noite os céus não estão, ó Deus, como sempre estiveram. Ó Deus de poder, os céus se movimentam a favor desses e dessas que aqui estão. Ó Deus de poder, as nuvens começam a se formar. Já podemos ouvir o barulho de uma forte chuva. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a sua situação, e nesta hora Ele te dá graça, Ele te fortalece para você permanecer em oração, para você permanecer na presença do Senhor. Oh Deus,
uma pequena nuvem. Se houver alguém aqui entre nós que ainda não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu convido você a voltar. Eu convido você a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele pode fazer chover na sua vida, mudar a sua história. De repente você entrou num período de seca porque está distante dele, mas ele quer te receber de volta. Não somente aqui na igreja, mas também pela internet. Se você estiver nos ouvindo, assistindo essa mensagem, este culto na sua casa, não perca a oportunidade de neste momento se render aos pés do Senhor Jesus. Oh, glória! Porque Ele vai aonde você está, Ele te alcança onde você está, com salvação e com graça. Oh, te aguardamos aqui. Faça um sinal com as suas mãos de que você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor quer aceitar Jesus? Olha ali, nós temos uma alma para o Senhor. Oh, glória! Será que você pode adorar? Será que você pode glorificar? Oh, já está te recebendo um abraço aí em nome da igreja. Oh, aleluia! O Senhor já está salvando vidas aqui, e nós cremos que Ele vai salvar mais. Ele vai salvar mais, Ele vai salvar mais. Você conhece, canta, 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 vai chover. Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer.